Bom dia, paz do Senhor para todos, irmão, irmã, que vão ouvir essa mensagem da parte de Deus nesta manhã. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe ajude, que Deus dê muita saúde, muita paz, muito amor. Neste momento, eu estou na presença de Deus. Vou ler um versículo da palavra de Deus que se conta no livro de Mateus, capítulo 15, Mateus, capítulo 7, versículo 15, que diz assim: Acatelais vós, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Nós vemos, meus amados, meus amigos, irmãos, este versículo, Jesus falou na Bíblia Sagrada: Acatelais, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Então, meu amado, tem muitos falsos profetas nos últimos dias, que vem vestido como ovelha, ele parece ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. É porque ele não vem ter vestido como ovelha, ele parece ovelha, mas são lobos. Então tem que ter cuidado, meus amigos. Quem são os falsos profetas nos últimos dias? Meu amado, o falso profeta é aquele que vem aparentemente dizendo que é homem de Deus, dizendo que é evangélico, né, se apresentando como ovelha, mas de ovelha ele não tem nada. O próprio Jesus que diz, né, eles são lobos devoradores, porque é devorar as ovelhas. O problema é este. Os evangelhos dos últimos dias, o evangelho do último dia é um evangelho disturbado, um evangelho distorcido, um evangelho que não condiz com o verdadeiro evangelho da Bíblia Sagrada, de Paulo e de Jesus, que ele falou. Jesus falou: "E de pregar o evangelho a toda criatura, quem quer for batizado será salvo." Mas qual foi o evangelho que Jesus pregou? Ele pregou o evangelho de barganha, o evangelho de interesse, o evangelho que você tem que fazer alguma coisa para Jesus te abençoar? Será que o evangelho que Jesus pregou foi esse evangelho? Meu amado, Jesus não requer nada da gente. Jesus não precisa nada de nós, porque a bênção de Deus na sua vida não é comprada, não é pagada. Você não pode fazer nada para agradar a Deus, a não ser amar o teu próximo, a não ser, aleluia, glória a Jesus, viver uma vida de retidão com Deus. Mas para viver uma vida de retidão é preciso Jesus transformar a vida do homem. Porque a Bíblia de Jesus diz: "Não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós." Então Jesus escolhe o homem, Jesus transforma o homem, Jesus muda o caráter, muda a vida. Então a pessoa passa a ser a nova criatura quando Jesus escolhe. Mas muitas vezes, meu amado, meu amigo, você faz parte de uma religião, você acha que por fazer parte de uma religião você está salvo. Você pensa que você está salvo porque você tem que ser evangélico e fazer parte de uma religião. Não, você está salvo porque Jesus transformou a sua vida. Jesus deu nova vida. Jesus morreu na cruz para salvar, para transformar o homem, para libertar o homem da maldição do pecado. Então, meu filho, só aquele que crê que Jesus é o Salvador da sua vida, só aquele que Jesus e crê em Jesus é o Senhor do céu e da terra, da sua vida,
Ele é o tudo para mim. Ele é tudo além de sobre todos. Jesus é o general de guerra que não perde batalha. Então, meu irmão, Jesus Cristo é o nosso Senhor, nosso Salvador. Não foi escolher este caminho, foi escolher a voz. Alguma pergunta, você quer aceitar Jesus? Meu amado, Jesus quem aceita você. Jesus quem vai buscar você. Você não tem força, não tem poder de buscar Jesus. É Jesus que vai buscar o homem no lamaçal do pecado. Jesus diz aos discípulos, aos apóstolos, aos discípulos, a Pedro: vinde a mim, eu farei pescadores de homem. Jesus chamou, Jesus que teve um encontro com os discípulos, Jesus que foi buscar os homens lá no pecado. Jesus foi buscar, Jesus que transformou o apóstolo Paulo, um homem que o nome dele era Saulo de Tarso, e perseguia o povo de Deus. Ele ia no caminho de Damasco e ia para matar os cristãos, para tirar a vida, para eliminar aquele povo cristão daquela época. Jesus teve um encontro com o Saulo de Tarso, de Saulo, Saulo, porque me persegue. Duro é para ti reclassitar contra os aguilhões de Deus. E Paulo caiu por terra. Paulo foi abaixo. Então Paulo caiu por terra e Jesus transformou a vida de Saulo. E ele passou a ser Paulo. Entendeu? E Jesus foi ao encontro do homem. É Jesus que vai ao encontro do homem. Você é cristão, você crê na Bíblia Sagrada, você crê em Jesus Cristo como Salvador de sua vida, não é mérito seu. Não foi você que escolheu crer, não. Porque a fé é um dom de Deus. É Deus que dá. A fé cristã, a fé em Cristo, a fé salvadora. Todo mundo tem fé em alguma coisa. Todo mundo tem fé em alguma coisa. Cada um tem sua religião e tem fé em alguma coisa. Mas a fé salvadora é a fé em Cristo Jesus. A fé que liberta, a fé que salva. E essa fé é um dom de Deus. É Deus que dá esse privilégio de o homem crer que Jesus Cristo morreu na cruz para lhe salvar. É um dom de Deus, a salvação é um dom de Deus. Não é o homem que procura ser salvo, é Deus que procura o homem. É o Espírito Santo que vai no coração do homem e faz uma transformação. Jamais o homem é liberto porque quer ser, porque ele tem força para se libertar. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, porque ele liberta é Jesus. Não precisa mais de culto de libertação. O cristão não precisa culto de libertação. Quem é liberto por Cristo não precisa mais de ser liberto, porque Jesus verdadeiramente nos libertou. Não precisa de campanha, não precisa de voto, não precisa de propósito. O propósito que eu tenho é servir a Jesus, é adorar a Jesus. Aleluia, não precisa de voto nem propósito para adquirir alguma coisa da parte de Deus. Não, meu amado, não. Quem está inventando isso é um falso evangelho. Nada que eu faça, eu posso agradecer a Deus. Nada que vai eu posso pagar o que Jesus fez por mim. Jamais, meu amado, o homem pode pagar o que Jesus e Deus fez por nós. Jamais, jamais. Jamais você pode. Você tem que ser um homem agradecido a Deus. Não agradecer a Deus com dinheiro. E Jesus não precisa de dinheiro. Não agradecer a Deus por obra. E Jesus, o homem não é salvo pela obra. O homem é salvo pela graça. Mas o homem está lá no mundo, no pecado, no lamaçal do pecado. O homem está virado, como diz a história dos 30.
está perdido, está fazendo tudo que o mundo oferece, está na sarjeta do pecado, é um homem mau, um homem bruto, um homem ignorante, um homem que não tem o amor de Deus. E quando Jesus vai buscar o homem, Jesus faz uma transformação no homem. Ele mal, era obra, ele vivia praticando, era realidade, é transformado em bem. Você passa a ser nova criatura em Cristo Jesus, porque Jesus libertou, porque Jesus transformou a sua vida, porque Jesus é o libertador. Meu amado, é preciso você entender isso. Jesus é o libertador. Jesus que liberta o homem do pecado. Jesus que transforma o homem. Jesus que transforma o coração do homem. E quando ele quer fazer, ele faz. Porque ninguém impede o trabalhar de Deus na minha e na tua vida. Né? Ninguém impede. Mas se você parar um pouco para meditar a Bíblia Sagrada, se você se desprender das coisas do mundo, aleluia, você se desprender para ler a Bíblia e meditar a Bíblia, com certeza o Espírito Santo de Deus vai transformar, o Espírito Santo de Deus vai se encarregar de você ser liberto, porque você parou para assistir, parou para ler a Bíblia Sagrada. Aleluia, glória a Deus. Você lê muito livro, você faz muitas coisas, mas se esquece de Deus, se esquece de Jesus, o dono da vida. Glória a Jesus, o dono da sua vida, aquele que sustém você em pé, aquele que tem dado saúde, aquele que te dá força para você trabalhar, aquele que, dono da vida, que domina todas as coisas, aleluia, que não tem limite para abençoar você. Porque a bênção que o maior cristão tem, você tem. Jesus abençoa todo mundo igualmente. Glória a Deus. Aleluia. Jesus abençoa todos nós. Jesus manda saúde, manda disposição, manda força. Aleluia. Manda doença também para todos iguais. Não vai pensando, porque muita gente diz, pense, porque é crente vai ter uma vida diferente de outro. Não, muitas vezes tem muitos crentes que creem em Deus e está lá no hospital, está lá com uma doença grave e não tem solução. Aleluia, tem muitos crentes que estão doentes. Jesus, o propósito de Jesus morrer na cruz não foi dar bênção a ninguém. O propósito de Jesus morrer na cruz não foi para dar bênção, para dar riqueza a ninguém, não. De maneira alguma. O propósito de Deus enviou o seu Filho ao mundo, foi para salvar, foi para libertar da condenação eterna. O propósito de Deus enviar Jesus ao mundo, nascer de uma mulher virgem, e fazer o ministério dele, morrer na cruz, foi para salvar, foi para libertar o homem da condenação, libertar o homem do mal, aleluia, da condenação eterna. O propósito de Jesus foi esse. Não foi para ninguém ficar rico, ninguém ficar milionário. Jesus não está preocupado com as bênçãos, não. Você muitas vezes corre atrás de uma religião, atrás de bênção, atrás de prosperidade. Jesus pouco está se lixando para a sua prosperidade. Jesus está pouco lixando o que você é, o que você não é. Aleluia, glória a Deus. O valor que um mendigo tem, o valor daquele que está debaixo de uma ponte, que tem Jesus na sua vida, que Jesus transformou seu coração, é o mesmo valor do maior milionário. É o mesmo valor, talvez, que ele não tem nada e tem o amor de Deus, talvez está melhor do que aquele que está em cima na riqueza. Aleluia, porque Jesus não veio enriquecer ninguém. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, hoje em dia os homens estão pregando um evangelho de prosperidade, um evangelho de barganha, um evangelho que você tem que fazer alguma coisa para Jesus te abençoar, fazer o voto, fazer o propósito, ungir a carteira, ungir um documento, ungir uma foto, aleluia, ungir um carro, para Jesus te abençoar. Você faz o voto, faz o propósito, faz a campanha, aleluia, faz a fogueira santa, faz um monte de coisa
esperando receber a bênção de Deus. Isso é mentira do inimigo. Isso é mentira do inimigo. Aleluia, Jesus não ofereceu nada disso. Jesus não ofereceu nada de benefício material ao homem. Aleluia, Jesus prometeu vida eterna. Jesus prometeu uma vida eterna, um dia morar no céu. Aleluia, glória a Deus. Mas o homem promete uma coisa que não é verdade. O homem transformaram o evangelho no evangelho de barganha, no evangelho de interesse, pedindo as coisas, dizendo que é para Jesus. E Jesus não precisa nada de nós. Aleluia. Porque Ele que transforma o coração do homem. Jesus não precisa nada meu, nada seu. Mas Ele usa e você está dando. E você vai receber a bênção da parte de Deus. E você está sendo agradecido a Deus, fazendo aquilo a Jesus. Meu amado, você está agradando os homens. Você está agradando os homens, você não agrada a Deus. Sabe que nós devemos agradar a Deus? Quando o homem vê um passando na sarjeta, precisando de ajuda. Quando um está doente, está precisando de ajuda, está sofrendo. Aleluia! Aí já a pessoa vai ajudar ele. Jesus está abençoando. Jesus gosta, né? Porque a gente está fazendo a coisa boa. Aleluia. Não é aquele que se aproveita de você, não. Não é aquele que não quer trabalhar. Não é aquele que se aproveita do outro para tirar o que você tem, não. Aleluia. Jesus diz na sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus manda nós lutar. Jesus manda nós fazer de pedir, dar-se já. Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. Então, meus amados, se você buscar, você está pedindo a Deus, você está lutando, você está correndo atrás para fazer um curso, você está correndo atrás para fazer um curso, para ter uma habilitação, para fazer um curso, para botando um currículo, para estar de emprego, você está lutando, você está pedindo, você está indo atrás. Então Jesus vai te abençoar. Porque Jesus diz: pedi, dai-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Então tem que buscar, tem que correr atrás, tem que lutar. Aleluia, para receber a bênção de Deus. Porque o próprio Deus vai ter com a formiga, ó preguiçoso. O próprio Deus diz que não quiser trabalhar no cama. O próprio Deus diz na Bíblia Sagrada: vai ter com a formiga ao preguiçoso. Então, meus amados, o homem tem que lutar a receber as bênçãos de Deus, porque Deus não quer nada, não tem nada com preguiçoso. Entendeu? Então nós devemos lutar. Ele dá força, Ele dá saúde, Ele dá energia para você andar, para você latar, para você falar, para você e correr atrás. Tudo isso Jesus dá. Só basta você dormir, se levantar. Ele deu o sangue, Ele acordou nós. Aleluia, curando de coisa. Então Ele manda nós correr, Ele manda nós correr atrás para conquistar, porque é uma bênção da parte de Deus. Só eu me levantar, aleluia, ter a voz para falar, já é uma bênção da parte de Deus, porque tem muito que nem falar Ele consegue. Aleluia, tem muito que nem poder andar Ele pode. Aleluia, então isso é uma bênção da parte de Deus. Então Ele manda nós correr atrás de nossos objetivos. Aleluia, das bênçãos de Deus. Jamais, meu amado, vai cair do céu a bênção se você estiver dormindo, se você estiver parado, sem ir atrás. Aleluia, porque o que cai, Jesus manda a chuva, que nem Ele está mandando agora a chuva, veja. Ele manda a chuva, mas você tem que plantar. Jesus manda a chuva, mas o homem tem que plantar para colher. Jamais o homem vai colher se ele não plantar. Aleluia, glória a Deus. Então isso serve para a experiência, para cada um de nós. Então é preciso, meus amados, nós correr atrás das bênçãos da parte de Deus, porque Jesus quer te abençoar. Aleluia, glória a Deus. Mas Jesus não vai, jamais Jesus tem
algo para dar a quem não quer receber, né? Aquele que não luta, aquele que não batalha. Então, meu irmão, esta palavra fica para a meditação de cada um de nós. E eu vou ler outro texto bíblico que está escrito no livro de São Mateus, capítulo 15. Glória a Deus. No capítulo 7, versículo 21. Capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizemos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente, abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticasse a iniquidade. Meus amados, nós vemos um texto da Bíblia Sagrada aqui, São Mateus, capítulo 7, versículo 15, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Porque Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Eu tenho muitas pessoas que estão pregando, cantando, mas não está fazendo para Jesus. Porque o cara está pregando por dinheiro, está pregando para conquistar dinheiro, está cantando por dinheiro, está fazendo para aparecer, para crescer. E o louvor para Jesus e a pregação, Jesus diz: dá de graça o que recebesse de graça. De graça recebesse, de graça dás. Eu não posso pregar o Evangelho de Cristo por dinheiro, né? Eu não posso dizer que estou fazendo a obra de Deus só atrás do dinheiro. Então, meu amado, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai está no céu. Muitos me dirão naquele dia. Qual dia? Qual o dia? O dia da vinda de Jesus. Naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizemos nós em teu nome? Olha, profetizar em nome de Jesus, usando o nome de Jesus para profetizar. Veja, naquele dia vai chegar muitas pessoas e dizer: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizemos nós em teu nome? E em teu nome não expulsemos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticasse a iniquidade. Muitas pessoas que profetizam e pregam em nome de Jesus, que usam o nome de Jesus, achando que está fazendo bem, às vezes está fazendo certo, mas Jesus vai dizer: apartai de mim, vós que praticasse a iniquidade. Porque pregar o Evangelho de Jesus por interesse, pegar o Evangelho de Jesus para aparecer, para crescer, não é o Evangelho de Cristo. Não está fazendo para Jesus, está usando o nome de Jesus, mas não é para Jesus. Aí Jesus vai dizer: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizemos nós em teu nome? Muitas pessoas vão chegar para Jesus: não profetizei em teu nome? Não preguei em teu nome? Não louvei? Não expulsei demônio? Não fiz isso, não fiz aquilo em teu nome? Meu amado, o inimigo usa o nome de Jesus. O inimigo pode usar o nome de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Usa o nome de Jesus para se beneficiar. Usa o nome de Jesus para se beneficiar. Dizendo que está fazendo a obra de Deus,
Muitas vezes tudo é um pregador, vai pregar por 10 mil reais, por 5 mil, por 20 mil. Então isso aí não está fazendo nada para Jesus. Ele está usando o nome de Jesus, mas não é para Jesus. Jesus vai dizer, apartar de mim e praticar essa iniquidade. Muito está louvando, muito está profetizando, muito está até usando o nome de Jesus para curar, mas não tem nada de Jesus, porque o inimigo, ele faz prodígio também. Jesus diz que nos últimos dias o inimigo fará descer até fogo do céu aos nossos olhos. Tenha cuidado para não ser enganado pelos falsos profetas. Muitos homens que se dizem homens de Deus e estão usando você, dizendo que é Deus. Você tem que fazer, dar o tudo, tem que fazer o voto, o propósito, a campanha, a fogueira, e dizendo que é para Deus, dizendo que é para Deus te abençoar. Meus amados, é preciso você abrir os olhos, para você não ser enganado pelos falsos profetas. E os falsos profetas, meu amigo, é o exame da religião. Porque Jesus não construiu religião. Jesus não fez religião. Religião foi feita pelos homens. Não foi por Jesus. A igreja de Cristo é o povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aí na Bíblia Sagrada tinha escrito a igreja de Laodiceia, a igreja de Corinto, a igreja de Tessalônica, a igreja de Éfeso, a igreja de Filipenses. Então tinha várias igrejas, mas é o povo, não é a praga. A igreja chama o povo, a população, aquele povo que crê em Jesus, aquele povo que adora Jesus, aquele é a igreja do Senhor. Mas existe outro tipo de igreja, meu amigo, minha amiga, meu irmão, a igreja do homem, que é o prédio, que é a placa da dominação. Aquele prédio não é do Senhor, aquele prédio é do homem. Foi o homem que construiu, ele é dele, não é do Senhor. A igreja do Senhor são o povo reunido, é a igreja do Senhor. O prédio é a igreja do pastor, é o título da religião, e é do pastor, não é do Senhor. Porque o Senhor não tem divisão, Jesus não tem divisão. A igreja do Senhor é um povo escolhido, salvo e lavado pelo sangue de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Mas os homens enganam. Os homens dizem que aí é a casa de Deus, que aí é a casa do Senhor, aquele templo é sagrado. É mentira deles, eles estão mentindo, porque o prédio não é sagrado. Aquele prédio não é a casa de Deus. Não. Jesus disse que nós somos um templo e morada do Espírito Santo. Aleluia. O templo e morada do Espírito Santo somos nós. Aleluia. Essa é a verdade. Porque aquela casa, aquele prédio que você cultua lá, não é de Deus, não. Aleluia, do homem. Aleluia. Se fosse de Deus, quando houve a pandemia, se fosse a casa do Senhor, os homens não tinham fechado. Porque quem pode fechar a casa de Deus? Só Deus. Então, eu só morro quando Jesus leva eu. Então, não, se Jesus quiser, eu vou embora. É Ele que vai levar eu. Então, Ele que me fecha. Ele que leva eu. Não é o homem. Porque Jesus permite. Se alguém chegar para me matar, mas eu sou bom se Jesus permitir. Essa é a verdade. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus não fecha a casa dele. Então na pandemia, toda a igreja, todos os prédios foi fechado. Aleluia. Mas os homens ainda iam na casa dos idosos atrás de dinheiro. Mesmo na pandemia que ninguém podia visitar, mas os homens iam na casa dos idosos atrás de dízimo. Porque o objetivo dessa religião é o dinheiro, não é Jesus. Deixe de pagar, todos vocês, deixe de dar dinheiro para ver que aquele prédio ele não fecha, porque o objetivo dele é o dinheiro, não é Jesus. Entendeu? Porque ele diz que você está sendo agradecendo a Deus pelo que Deus fez com você.
se você der o dízimo, se você der a oferta, você está agradecendo a Deus. Jamais, meu amado, você pode agradecer a Deus pelo que Deus fez por você. Você é morto, relado. Você não paga o que Deus fez por você. O que Deus fez por mim, Simão, queimado, eu não posso pagar. Aleluia, jamais eu posso pagar o que Deus fez por mim. Eu posso agradecer o que Deus fez por mim. Jamais. Aleluia, não tem preço. Não tem preço no mundo que pague o que Ele fez por nós. Aleluia, porque Ele é preço de sangue. Aleluia, sangue inocente. Aquele derramado lá na cruz é o sangue inocente, o sangue do Salvador. Derramou seu sangue na cruz para me salvar, para dar salvação. Esse é um preço inevitável. Ninguém pode pagar, ninguém pode agradecer a Deus pelo que Ele fez por nós. Nada deste mundo. Então, meus amados, pela graça de Deus, graça é favor imerecível. Nós não merecemos ser salvos. Porque eu merecia ir para o inferno, porque eu merecia ser condenado. Eu não mereço ser salvo. Mas Jesus me libertou. Jesus me salvou. Aleluia. Ele me libertou. É Jesus que vai buscar o homem no pecado. Não foi o homem que escolheu a ser guia a Jesus. Porque a salvação é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. É Deus que dá essa fé. Você diz que tem fé em Deus. Muita gente diz que tem fé em Deus. Mas ninguém pode dizer que ele é feio, que ele já está querendo destruir a pessoa. Ninguém pode pisar no pé dele, que ele já quer matar. Já quer eliminar a pessoa. Entendeu? Ninguém pode fazer nada de errado contra ele. Ele já está com a cara parecendo uma pessoa mal. Então, meus amados, quem é de Deus, quem tem Jesus, ele é diferente. Quem tem Jesus não pode, também eu não posso aceitar o que a pessoa quer fazer, jamais. Né? Eu faço pela palavra de Deus. Né? Aleluia, glória a Jesus. Eu não estou aqui para agradecer não, para agradar a todo mundo. Jesus não agradou todo mundo. Aleluia, Jesus não agradou todo mundo. Jesus estava lá fazendo o ministério dele, pregando, curando, ressuscitando morto, fazendo muitas maravilhas, dando vista cego, curando aleijado, curando leproso. Jesus estava fazendo o trabalho dele. Aleluia, a obra de Deus. Aleluia. E os homens, mas Jesus contrariou aqueles homens. Jesus contrariou os homens da lei, os judeus, os fariseus, os escribas, os sacerdotes. Jesus contrariou aquele homem da religião judaica. Aleluia. Jamais Jesus concordou com ele. Aleluia. E eles se revoltaram contra Jesus. E qual foi o final? Mataram Jesus. Aleluia. Por que matar Jesus? Porque Jesus estava fazendo mal? Não. Matar Jesus porque Jesus estava ensinando a verdade. Jesus estava fazendo o evangelho da verdade. Matar Jesus porque Jesus estava pregando a palavra de Deus, fazendo a verdade do evangelho de Cristo. Então, meu amado, esta é a verdade. Quando se fala a verdade, hoje em dia, não é aceita por muitas pessoas. A verdade não é aceita pela maioria. Não aceita a verdade da parte de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Anda pela mentira, anda enganando, anda fazendo tudo que Deus não agrada e Deus não se agrada. Dizendo que tem Jesus, dizendo que tem Deus. Aí muitas vezes Deus só está com você, só é você que tem Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, não. Jesus está com todo mundo. Jesus está com todos nós. Mas nem todos nós quer Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nem todo o povo está querendo Jesus. Mas Jesus sempre é com você. Jesus não desampara nenhum de nós. Aleluia, se você está aí respirando, trabalhando, lutando, almoçando, ou tomando, jantando, é porque Jesus está com você. Mas muitas vezes você está distanciado de Deus.
Você não crê em Deus. Você diz que crê, mas você não crê. Você diz que tem Jesus, mas não tem. Por quê? Porque o mal prevalece no seu coração. Porque você confia em você mesmo. Você confia no poder. Você confia no que você tem, mas não confia em Deus. Aleluia. Jesus diz, aleluia, glória a Deus. Jesus em primeiro lugar na minha vida e na tua vida. Aleluia. Eu sei que o médico, a gente vai atrás do médico, porque Jesus deu sabedoria ao médico, mas Jesus diz, buscai primeiramente o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Aleluia, glória a Deus. Eu ouvi essa voz, ouvi esse ensinamento na igreja, desde criança. Buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Meu amado, essa palavra, os homens ensinaram na religião, nas igrejas, nos templos, mas não é isso que ele faz. Os homens, a liderança da religião, ele está buscando um reino terrestre. Ele está buscando a riqueza, está buscando a prosperidade. Mas a Bíblia diz, Jesus diz, buscar primeiro o reino de Deus. Não é o reino da terra, não. Mas eu só vejo ele usando o nome de Jesus para se beneficiar, para pedir dinheiro, para pedir voto, para pedir dízimo, para pedir oferta. Dizendo que é para Jesus. É o reino de Deus que esses homens estão procurando. É o reino de Deus e os homens estão procurando. Se cada vez mais estão ficando ricos, milionários, enganando o povo, dizendo que você está fazendo a obra de Deus. E Deus é esse. Porque Jesus, Deus fez o mundo e tudo que nele há em 6 dias. Ele descansou o 7º dia, sem pedir nada a ninguém. Jesus fez a obra dele, sem pedir nada a ninguém. Jesus nasceu, Maria estava grávida e prestes a nascer o Criador, o Salvador, Jesus. E José não pediu nada ao povo, a Jesus. Quando os magos foram visitar Jesus, levaram ouro, levaram prata, levaram joia preciosa para adorar Jesus. E o rei queria conhecer Jesus, porque o rei queria matar Jesus logo quando ele nasceu. E o anjo do Senhor falou para José: José, sai desse lugar, leva o menino e leva a mulher a outro lugar bem distante. José era carpinteiro e vivia da carpintaria. E saiu daquele lugar onde ele morava para outro lugar bem distante. A Bíblia relata o lugar, mas eu não estou esquecido agora. E ele viajou para um lugar distante, fora daquele reinado de Israel, para livrar de o rei matar Jesus novinho. E daí José pediu alguma coisa, José deixou a capitaria dele cá, deixou tudo e foi embora, sem destino, para outro lugar. E para a sobrevivência de Jesus novinho, de Maria, de José, e foi. José parou de trabalhar. Ele deixou a capitaria, onde ele trabalhava, e viajou para outro lugar. E aí, Jesus estava novinho, precisava de mantimento, precisava de cuidar de Jesus, precisava de sobrevivência. José saiu pedindo dinheiro? Não, José saiu para outro lugar e Deus ajudou. Deus continuou com José. Deus estava com José. Jesus cresceu, viveu. Com 30 anos de idade, Jesus começou o seu ministério. Saía de lugar em lugar, Jesus não trabalhava. Mas também ele não pedia. Ele não saiu pedindo para sobreviver. Jesus não saiu pedindo nada, nem pedindo dízimo, nem pedindo oferta, para se manter não.
Jesus diz: as aves do céu têm ninho, a esposa tem covil, mas o filho do homem não tem onde pousar a sua cabeça. Então Jesus não saiu pedindo nada a ninguém, não. Meu amado, essa é a verdade. Uma certa vez, de uma multidão, Jesus pregando no rio, perto do mar da Galileia. Jesus estava pregando, tinha uma multidão de mais de 5.000 homens, tudo com fome, passaram o dia, né, todinho ouvindo Jesus falar, andando atrás de Jesus, o povo tudo com fome. Quando Jesus parou de pregar, aí os discípulos chegaram para Jesus: Senhor, o povo está com fome e a cidade é longe, como é que vai dar de comer a esse povo? Aí apareceu um jovem, um moço, um adolescente, com 3 pães, 2 peixes. Jesus orou ao Pai e multiplicou aqueles pães, aquele peixe, e deu de comer a todos eles, e ainda sobrou. Veja, meu amado, em momento nenhum Jesus não saiu pedindo oferta, nem pedindo dízimo, nem pedindo ajuda, não. Jesus provê na hora certa. A obra de Deus, onde é da parte de Deus mesmo, Jesus provê. Jesus envia alguém, Jesus ajuda, Jesus dá condições para alguém fazer, sem estiver pedindo aos outros, sem estiver dizendo que é para Jesus. Em momento nenhum Jesus saiu pedindo nada. Uma certa vez, o moço chegou para Jesus e disse: Senhor, o que é que eu devo fazer para me salvar? Jesus apresentou os mandamentos. Aí ele disse a Jesus: tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude. Aí Jesus disse: tem uma coisa. Jesus, sabendo que aquele jovem era rico, Jesus disse: vende tudo que tu tem. Foi verdade. Jesus disse: vende tudo que tu tem e divide para quem? E divide para os pobres. Veio e Jesus disse. Jesus não mandou aquele jovem vender tudo que tinha e trazer 10% para Jesus, não. Judas, aquele que traiu Jesus, era o tesoureiro de Jesus. Jesus não pediu 20% para trazer o cofre do tesoureiro para Jesus, não. Jesus não mandou ele dar 10% ao sacerdote, não, no templo, não. Naquela época existia o templo de Salomão, o templo que Salomão fez. Então Jesus não pediu, Jesus não mandou ele dar 10% a lugar algum. Essa é a verdade da Bíblia Sagrada. Mas os homens pegaram, distorceram o texto, distorceram a palavra de Deus, com ganância, porque eles não pregam o verdadeiro evangelho. Eles distorcem a palavra para obter lucro financeiro, para enriquecer, para crescer. Aleluia! Cada um briga com o outro atrás de poder aqui na terra. Jesus não quis o poder. O inimigo chegou para Jesus e disse: se tu transformar essa pedra de pães, tu está com fome? Transforma essa pedra de pão em come. O inimigo usou a palavra. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. O inimigo trouxe Jesus ao pináculo do templo de Israel e disse: o teu anjo dará ordem a teu respeito, para que não caia em tentação. Pula desse monte aqui para baixo, o teu anjo dará ordem a teu respeito, ele vai te guardar. Jesus não tentará o Senhor teu Deus. O inimigo chegou para Jesus, levou a cidade ao pináculo do templo, amostrou toda a riqueza da terra, todo o poder, toda a riqueza da terra, e diz para Jesus: olha, se tu me adorares prostrado, toda a riqueza, todo o poder eu te darei. Jesus diz: só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O inimigo ofereceu o poder, ofereceu toda a riqueza a Jesus, e Jesus não aceitou. Meus amados, e agora
A riqueza que o inimigo ofereceu a Jesus, o poder que o inimigo ofereceu a Jesus, os homens da religião tomaram conta. Os homens da religião estão pedindo dinheiro, estão pedindo dízimo, dizendo que é para o Senhor, dizendo que é para a obra do Senhor, que não é, e a obra do Senhor não precisa de dinheiro. O apóstolo Paulo foi o maior pregador de todos os tempos da antiguidade. O apóstolo Paulo foi o maior pregador, não precisou de dinheiro para pregar o evangelho. Mas, meu amado, eles enganam, eles são mentirosos, são corruptos. Aleluia, só quer o poder, só quer aquilo que o diabo ofereceu a Jesus, e Jesus não aceitou, e os homens da religião aceitaram. É o poder, é a riqueza, é a ganância. É isso que os homens aceitaram, e dizendo que é para Jesus, aleluia, usando o nome de Jesus em vão. Essa é a verdade. E muitas pessoas estão iludidas, estão enganadas, estão fazendo esses homens que são falsos profetas, né? E estão distorcendo o evangelho para obter lucro financeiro, para enriquecer. Porque ajudar a igreja de Cristo, jamais. Jamais ele ajuda a igreja de Cristo. O irmãozinho pode estar morrendo, pode estar doente, pode estar precisando se operar, pode estar precisando de um exame caro. O irmão morre, mas o pastor não ajuda. Ele não está preocupado com as ovelhas, ele está preocupado de receber a gordura das ovelhas, dizendo que é para Jesus, dizendo que é para Deus, dizendo que você está agradecendo a Deus. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes você pode ver um passando uma situação precária, doente, precisando de ajuda, você fecha os olhos, mas você não fecha os olhos para o seu corrupto, para o seu pastor, para o seu falso profeta. Aleluia, e você diz que é homem de Deus, você diz que ele é homem de Deus, mas eu digo diferente. Esses homens que pedem dinheiro, dizendo que é para Jesus, não são homens de Deus. Aleluia, são homens do demônio. Aleluia, não é homem de Deus cosíssima nenhuma, porque o homem de Deus, Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, seja imitador de Cristo. Seu apóstolo Paulo diz: seja meu imitador, como eu fui de Cristo. Então, meu amado, se você imitasse o apóstolo Paulo, aí estava certo. O apóstolo Paulo imitou Jesus. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como eu fui de Cristo. Então, meus amados, se os pastores fossem homens de Deus, ele cuidava das ovelhas de Cristo. Ele não estava preocupado em riqueza, de maneira alguma. Ele não estava preocupado com dinheiro. Ele estava preocupado a milionário em cima das ovelhas, dos irmãos, não. Ele estava preocupado com os irmãos que muitas vezes moram debaixo de uma ponte, moram no barraco que está caindo, não tem nada na vida. Muitos porque não gostam de trabalhar, muitos porque são preguiçosos. Aqueles são preguiçosos e não querem trabalhar, Jesus diz: não quer trabalhar, não coma. Então, não merece ajuda. Aleluia. Jesus não tem negócio com preguiçoso. Aleluia. Mas aquele que está sofrendo, aquele que não pode trabalhar, aquele que está doente, família doente, que precisa de ajuda e não pode, aleluia, não tem nada na vida, o pastor deveria ajudar. Essa é a verdade. Aleluia, glória a Jesus. Então, meus amados, essa é a verdade da palavra de Deus, e muitas pessoas não querem ouvir, porque estão enganados, estão pensando que só tem salvação fazendo parte de uma religião. Mas a salvação está em Cristo Jesus. Viu? A salvação não está em você fazer parte de uma religião. Jesus vem buscar os escolhidos. Ele vai pegar os escolhidos, entendeu?
A salvação é aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador de sua vida. Aquele que Jesus escolheu, aleluia, e transformou e crê no Senhor Jesus Cristo. Amém? E Deus abençoe, e Deus ajude, e Deus dê sabedoria, e Deus liberte a vocês. Deus diz: se o povo do Filho do Homem não vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque Jesus que liberta o homem do pecado. Os evangélicos, você quer aceitar Jesus? Todo mundo quer aceitar Jesus. Todo mundo. Jamais. Todo mundo quer Jesus. Mas pergunta a ele, que ele quer sair da vida que ele leva? Pergunta a ele, ele quer sair da prostituição? Pergunta a ele, ele quer sair do crime, das drogas, do vício? Não. Porque ele está amarrado, está escravizado. Viu? Ele está escravizado nesta vida e não consegue sair, porque só Jesus que transforma, só Jesus que liberta, entendeu? Então o homem, quando diz, quando ele se converte, foi o próprio Jesus que transformou, que foi buscar ele no pecado. Foi Jesus que foi buscar ele naquela vida miserável. Ele vivia. Não foi ele por si próprio. Você muitas vezes você pode escolher, acha bonito. Você vai para uma igreja, uma religião, se é um dia ali, porque você acha bonito. Muitas vezes não está nem crendo em Jesus. Muitas vezes não tem nem certeza da salvação. Muitas vezes está uma vida que não sabe perdoar. Uma vida que não perdoa o seu próximo. Não perdoa seu irmão, mas está aí dentro de uma igreja, está achando e está salvo, porque faz parte de uma igreja, do templo, obedece o pastor, só não obedece a Deus. Por quê? Jesus disse: quem aborrece seu irmão é assassino, quem odeia seu irmão é assassino. Então, meu amado, se você diz que é cristão, você diz que é evangélico, e tem gente intrigada, você odeia o seu próximo, você é intrigado com alguém, você não vai morar no céu. Se você não amar os teus inimigos, aquele que tem raiva de tu, aquele que não quer olhar para a tua cara, tu tem que amar ele, tem que perdoar. Jesus manda, Jesus perdoa o pecador, o maior pecador do mundo. Jesus perdoa. Pode matar 10, 20, 30, 40, pode ser estrupador. Jesus vai buscar ele lá, transforma ele, Jesus perdoa ele, entendeu? E você, que se diz evangélico, uma cara feia, já está intrigado. Você não perdoa ninguém, você é mau, coração mau. Aí é o céu que você vai morar. Hein? Eu lhe pergunto, qual é o céu que você vai morar? Se você deseja o mal, se você se alegra com o mal do próximo, se você tem ódio, se você tem raiva, se você não perdoa, qual é o céu que nós vamos morar? Eu pergunto a você, essa é uma pergunta, qual é o céu que eu vou morar se eu odiar você? Meu irmão, se eu odiar você, eu vou para o inferno. Eu peço muito a Deus para eu não odiar ninguém, para eu não ter raiva de ninguém. Muitas vezes você não olha para a minha cara, tem raiva de mim. Eu não fiz mal nenhum a você. Mas você odeia eu por quê? Porque eu falo essa verdade? É isso? Porque eu sou evangélico? Porque eu tenho Jesus? Muitas vezes o povo lá tem raiva só porque ele contraria contra o pecado, só porque testemunha de Jesus, né? Aí tem raiva. Só porque você é cristão, só que a pessoa defende a verdade, aí tem raiva. Só porque eu sou contra os falsos profetas, aquele que Deus distorce a Bíblia Sagrada,
aquele que usa a Bíblia Sagrada para se beneficiar, arrecadar dinheiro do povo, dizendo que é para Jesus. Eu sou contra isso aí. Aí você tem raiva de mim? É isso? Ah, pois pode ter, meu amigo, pode ter mesmo, pode ter, porque eu não apoio. Eu quero adorar Jesus, eu quero obedecer a Jesus Cristo. Eu não estou aqui para obedecer a homem, porque se eu obedecer a homem, eu não sou salvo, viu? Nadinha, olha, eu só obedeço, sabe quem? A um patrão. Quando ele manda eu fazer um serviço, eu faço, porque eu estou ganhando um salário, viu? Se você trabalhar numa firma e o seu empregado, seu chefe, seu patrão, manda você fazer um serviço, a sua obrigação é obedecer. Mas obedecer a homem de religião e bota um jugo em você, e bota um jugo, e você tem que obedecer a ele, porque se você não obedece a ele, você não obedece a Deus. Que jugo é esse? Rapaz, a obediência a Deus leva o homem à salvação. A obediência a Deus leva o homem ao céu. Mas o homem só passa a obedecer a Deus quando Deus vai transformar ele, quando Jesus transforma o coração dele. E para obedecer o homem, não. Obedecer o homem por causa do cargo, ele faz parte de uma campanha, num conjunto. Meu filho, o cargo não leva o homem ao céu, não. Religião não salva, cargo não salva. Meu amigo, conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. Mas muitas vezes a verdade que eles pregam não é verdade, é mentira. Muitas vezes o que eles ensinam na religião, em toda a minha vida, o que me ensinaram, 50% do que me ensinaram na religião, é quase tudo mentira, né? Porque até nome de ladrão eu levei dentro da religião, porque não dava o tal do dízimo, né? Porque muitos deles, de quem não é dizimista, não tem salvação. Muitas pessoas, muitos falsos profetas, dizem que a salvação só tem quem dá dízimo, e contribui, entendeu? Ele escraviza o povo, entendeu? Mas isso é mentira. Isso é mentira, mentira verdadeira, mentira mesmo, é mentira mesmo. E leva o homem à condenação. Porque Jesus diz, o diabo é pai da mentira. Entendeu? E usar o nome de Jesus para te arrancar do povo. Lubriar o povo, um ensinamento falso. Eles pegam uma criança, começam a ensinar a criança ensinamento falso. A criança cresce, aprendendo aquilo ali. Cada uma religião tem o seu ensinamento. Cada uma religião tem o seu ensinamento. Então, não tem nenhuma verdadeira. A religião verdadeira é a que Deus falou na Bíblia Sagrada. Glória a Jesus. Essa é a verdade, meu irmão, meu amigo. Porque Jesus, Ele requer de nós a verdade. Conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Então, meu amado, é preciso você conhecer a verdade. É preciso você se libertar em Cristo Jesus. É preciso você sair do engano. Aleluia! Uma narrativa falsa, uma narrativa mentirosa. Há mais de muito tempo, dando dos seus avós, dos seus tataravós, do passado, os homens vêm com a narrativa mentirosa, ensinando mentira, usando a Bíblia Sagrada para se beneficiar, né? Para enriquecer, dizendo que está fazendo a obra de Deus. Mas quer fazer a obra de Deus? Vá lá, ajude
a instituição carente, né? Aleluia. Mas se você estiver dando aos homens, dizendo que está fazendo a obra de Deus, você está enganado. Você está enganado pelo falso profeta. Meus amados, meus amigos, esta é a verdade da palavra de Deus. Então eu vou parar por aqui, dizendo, glória a Jesus.